Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no Destilando Livros. Hoje a gente vai investigar um padrão histórico, assim, bem intrigante. Por que será que impérios enormes, superpoderosos, em momentos-chave, parecem ter escolhido, sabe, deliberadamente um caminho que não levou à prosperidade que a gente viu em outros lugares, tipo a Inglaterra? É um quebra-cabeça em tanto. Vamos mergulhar hoje em como o medo, especificamente o medo da mudança, daquilo que os economistas chamam de destruição criativa, né? Como esse medo funcionou como um freio poderoso para o progresso em várias potências. Vamos analisar, usando como base o livro Por que as Nações Fracassam, como é que as elites lá no Império Otomano, na Espanha dos Habsburgos, na Áustria-Hungria, na Rússia dos czares, como elas resistiram a inovações, a instituições que poderiam ter trazido riqueza e fizeram isso justamente por medo de perder o controle. Se esse tipo de investigação sobre história, economia, como o mundo chegou até aqui, te interessa, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve aqui no canal Destilando Livros e ativa o sininho para não perder os próximos mergulhos. Bom, para começar essa viagem, vamos para o Império Otomano. Um gigante dominou muita terra por séculos, mas economicamente ficou para trás. O que aconteceu ali? O que travou o potencial deles? Então, o Império Otomano foi muito marcado por um absolutismo forte, quer dizer, o poder ficava super concentrado na mão do sultão, da elite próxima a ele, sem muitos freios, sabe? Sem um parlamento com poder real para equilibrar. E esse sistema durou basicamente até o fim do Império, lá depois da Primeira Guerra. Esse absolutismo estava totalmente ligado a uma resistência, assim, muito forte à inovação. E aí entra um conceito-chave do livro. Esse tipo de regime, o absolutista, ele tende a criar e a manter o que os autores chamam de instituições econômicas extrativistas. São as regras, as leis, as práticas que não são feitas para gerar riqueza para todo mundo, mas sim para extrair riqueza, recursos, sabe? Para beneficiar essa elite que está no poder. Qualquer coisa que ameace esse esquema de extração ou o poder político que sustenta isso, nossa, enfrenta uma resistência enorme. Imagino. E a tal da destruição criativa deve ser o pesadelo dessas instituições, né? A ideia de que tecnologia nova, jeito novo de organizar as coisas, acaba destruindo o jeito antigo e, junto, as velhas estruturas de poder. Exatamente. A destruição criativa, que é o motor da economia moderna, ela mexe com poder e riqueza. Tira de quem já está estabelecido e passa para gente nova, para ideias novas. Para uma elite absolutista, isso é muito ameaçador. E um exemplo histórico claríssimo disso, lá no Império Otomano, foi a reação à prensa tipográfica. Aquela do Gutenberg, inventada lá por 1445, mais ou menos. Ah, sim. Uma invenção que mudou a Europa, né? Espalhou conhecimento, ajudou na reforma protestante, a alfabetização, mas no mundo otomano a história foi outra, pelo visto. Completamente diferente. A prensa foi, assim, na prática proibida para textos em árabe e turco por séculos. Pensa nisso, quase 300 anos de bloqueio. 300 anos, caramba. Pois é. A primeira prensa em turco só foi permitida, e ainda assim com muito controle do Estado, lá em 1727. Por quê? A elite política e a religiosa tinham medo mesmo da informação circulando sem controle. Achavam que era subversivo, que ameaçava a versão oficial da história, o controle sobre a informação, a interpretação dos textos sagrados. Faz sentido. O medo de perder o controle da narrativa. Isso. E tinha também o lado econômico direto, né? A prensa ameaçava o ganha-pão, o status dos escribas, dos calígrafos, que tinham o monopólio de fazer livros e documentos. E ameaçava o poder das autoridades religiosas que controlavam o conhecimento escrito. Era uma ameaça dupla, ideológica e econômica para quem mandava. É impressionante como esse medo de perder o controle podia ser tão forte, né? Mesmo diante de algo tão transformador. E essa resistência, imagino, não ficou só na imprensa, foi além. Sem dúvida. Esse padrão se repetia. Os sultões, a elite otomana, eles resistiam a qualquer mudança que pudesse fortalecer grupos fora do controle direto deles. Por exemplo, a questão dos direitos de propriedade. Eles até reconheciam que se formalizassem a propriedade privada da terra,
talvez aumentasse a produção agrícola, gerasse mais riqueza. Mas, ao mesmo tempo, criar uma classe de donos de terra independentes seguros, isso era visto como uma ameaça política em potencial. Ah, entendi. Podia criar uma base de poder rival. Exato. Então, o que prevalecia era o desejo de manter o controle centralizado, a capacidade de cobrar impostos do jeito que eles quisessem, de forma arbitrária, sabe? Que são características típicas dessas instituições extrativistas. A segurança do poder da elite vinha sempre antes da prosperidade da nação. Entendi perfeitamente. A lógica era controle político acima de tudo, mesmo pagando o preço da estagnação econômica. Essa dinâmica me lembra outro gigante da época, a Espanha, um império que, nossa, nadou em ouro e prata das Américas, mas que também não seguiu o caminho de desenvolvimento que a gente viu na Inglaterra. Como é que essa tensão entre controle e progresso aconteceu por lá? A Espanha é um caso fascinante mesmo, porque a riqueza inicial foi absurda, mas o resultado a longo prazo foi de atraso relativo. Enquanto na Inglaterra, como a gente já viu em outras análises aqui no Destilando Livros, o parlamento foi ganhando força, limitando a coroa, até culminar na Revolução Gloriosa de 1688. Na Espanha, foi o contrário. As cortes, que eram tipo assembleias regionais, como as de Castela, de Aragão, elas foram enfraquecidas, deixadas de lado pelos reis, principalmente na época dos Habsburgos, como o Carlos V e, de forma bem marcante, o Filipe II. O absolutismo se consolidou lá de um jeito muito mais forte. E como eles conseguiram isso? Um fator-chave foi o controle absoluto do comércio colonial. A coroa espanhola conseguiu pegar para si as riquezas das Américas, o ouro, a prata, de um jeito muito mais centralizado do que a coroa inglesa jamais conseguiu. Esse dinheiro todo ia direto para o rei e para os aliados dele, fortalecendo o poder central e os grupos que dependiam desse poder. E o crucial aqui, isso impediu que surgisse uma classe de comerciantes grande, diversa, independente, sabe? Com força política para peitar a coroa e exigir instituições melhores, mais inclusivas, como aconteceu lá na Inglaterra. Então, essa riqueza toda, em vez de impulsionar a economia como um todo, acabou, na verdade, fortalecendo justamente o sistema absolutista, extrativista, que a longo prazo ia sufocar a própria economia. Que coisa, né? Um paradoxo. Exatamente esse o paradoxo. E as consequências foram terríveis. A falta de limites para o poder do rei e a prioridade sempre para os interesses da coroa e de uma elite minúscula criaram uma insegurança econômica e jurídica enorme para quase todo o resto da sociedade. A gente vê isso em vários momentos. A expulsão dos judeus em 1492 e depois dos mouriscos no início do século XVII foi uma perda imensa de gente qualificada, de dinheiro. Eram grupos muito ativos economicamente. Sim, lembro disso. Um tiro no próprio pé, economicamente falando. Que a coroa espanhola dava nas próprias dívidas, repetidamente. O Filipe II, mesmo com toda a prata vinda da América, declarou falência várias vezes. Isso não só sujava o nome da coroa, mas literalmente quebrava famílias de banqueiros internacionais poderosíssimos, como os Fugger e os Welser alemães, que financiavam as guerras e os projetos do Império Espanhol. Pensa bem. Se nem os banqueiros mais ricos da Europa tinham segurança nos contratos com a coroa, imagina o pequeno comerciante, o investidor local. Nossa, fica claro como isso destruía qualquer confiança. Quem ia arriscar investir a longo prazo num cenário desses? Ninguém, né? A propriedade privada não era segura, os contratos eram frágeis, tudo dependia do humor e da necessidade de dinheiro da coroa. Essa instabilidade o tempo todo, essa falta de instituições inclusivas para proteger direitos, para garantir contratos para mais gente na sociedade, isso bloqueou o caminho para um desenvolvimento econômico mais dinâmico. A riqueza das colônias foi gasta em guerra, em luxo na corte, mas não em investimento produtivo que gerasse crescimento de verdade e preparasse a Espanha para a industrialização. E, pelo visto, o absolutismo nem tornou o Estado mais eficiente, né? Pois é, tem esse ponto interessante também. Esse absolutismo todo nem sequer fortaleceu a capacidade administrativa do Estado espanhol de forma eficaz a longo prazo.
A coroa vivia vendendo cargos públicos, que muitas vezes viravam hereditários, e privatizando a cobrança de impostos. Eram medidas para levantar dinheiro rápido, mas que na verdade minavam a eficiência, a meritocracia e até a legitimidade do próprio Estado. Faz todo sentido. O sistema se alimentava da própria ineficiência extrativista. E essa resistência à mudança, essa escolha pelo controle em vez do progresso, isso ficou só na Península Ibérica e no Império Otomano, ou a gente encontra coisa parecida em outros lugares da Europa? Encontramos, e ecos muito fortes, talvez até mais claros, na Europa Central e Oriental, principalmente nos impérios Habsburgo, o Austro-Húngaro, e no Império Russo. Os dois eram fortalezas do absolutismo e da servidão, que era a base das economias extrativistas deles até bem tarde, já no século XIX. Figuras como o imperador Francisco I e o ministro poderoso dele, o príncipe Metternich, na Áustria-Hungria, e o czar Nicolau I com o ministro das Finanças, o conde Kankarin, na Rússia. Eles personificaram uma oposição consciente, ativa, contra a industrialização. Isso é forte. Não foi só que eles não conseguiram se industrializar por falta de recurso, de tecnologia ou de iniciativa. Eles ativamente não queriam fábricas e ferrovias. Por quê? Qual era o medo por trás dessa rejeição tão explícita? O medo era, na raiz, político e social. As elites que governavam a monarquia, a nobreza dona de terra, que dependia totalmente dos servos, e a alta burocracia, eles viam a industrialização e as tecnologias que vinham com ela, tipo as ferrovias, como uma ameaça direta à ordem que existia e ao poder absoluto deles. Eles entendiam muito bem as consequências da tal destruição criativa. Como assim? O que uma ferrovia, por exemplo, ameaçava? Olha, ferrovias aumentariam demais a mobilidade das pessoas, incluindo os servos. Isso acabaria com o controle que os senhores de terra tinham sobre a mão de obra, né? As fábricas criariam novas classes sociais, um proletariado urbano, concentrado, que poderia começar a exigir coisas. E uma burguesia industrial. Isso. Uma burguesia industrial com interesses econômicos e políticos próprios, que poderiam se juntar com ideias liberais ou até revolucionárias, desafiando o monopólio de poder da aristocracia e da monarquia. Então, a inovação não era vista como chance de fortalecer a nação, mas como um cavalo de Troia que traria instabilidade e desafios para o poder que já estava lá. Exatamente. Para eles, industrialização era sinônimo de mudança social radical e isso tinha que ser evitado a qualquer custo. Tem uma citação atribuída a um assessor do Metternich, o Friedrich von Gentz, que é de uma honestidade brutal sobre isso. Dizem que, discutindo propostas de reformas sociais para melhorar a vida do povo, ele teria dito algo como: nós não queremos de jeito nenhum que as grandes massas fiquem mais confortáveis e independentes, senão como poderíamos governá-las. A dependência e o controle eram a chave para manter o poder. Uau, direto ao ponto. E na Rússia, o czar Nicolau I era especialmente obcecado com o medo da revolução. Ele assumiu o trono bem no meio da revolta dezembrista de 1825, que foi uma tentativa de golpe de militares com ideias liberais. Isso marcou ele profundamente. Para ele e para o ministro Cancrin, qualquer coisa que lembrasse modernização ocidental, indústria, ferrovia, ideia liberal, era um gatilho para novas revoltas. Então a escolha foi deliberada. Manter o sistema extrativista, baseado na servidão, no controle da terra pela nobreza, era melhor do que arriscar o poder político com as transformações sociais e econômicas da industrialização. Manter o poder absoluto valia o preço do atraso econômico da Rússia. É impressionante perceber esse fio condutor, né? Apesar das diferenças enormes de cultura, geografia, tempo entre o Império Otomano, a Espanha Habsburgo, a Áustria-Hungria, a Rússia czarista, o fator decisivo que impediu eles de seguirem um caminho de prosperidade mais inclusiva parece ter sido o mesmo. O medo da elite que mandava de perder o controle político e econômico que a destruição criativa ia trazer, né? Sem dúvida alguma. Essa é a lógica central que o livro Por que as Nações Fracassaram apresenta para explicar essas trajetórias diferentes. Instituições políticas extrativistas, onde o poder é concentrado, sem freio, sem contrapesos,
Como no absolutismo, elas naturalmente criam e se apoiam em instituições econômicas que também são extrativistas, servidão, monopólios controlados pela elite, direitos de propriedade que não são seguros para a maioria, barreiras para novos negócios entrarem no mercado. Tudo isso serve para quê? Para canalizar a riqueza para poucos e manter o controle. E a destruição criativa é o veneno para esse sistema. É o antídoto e é o motor do dinamismo nas sociedades que têm instituições mais inclusivas, tecnologia nova substitui a velha, empresa nova desafia as gigantes, grupos sociais novos surgem com força econômica e uma hora ou outra vão querer poder político também. Para as elites que se beneficiam do sistema extrativista, essa dinâmica é uma ameaça existencial. Ela destrói a base do poder e da riqueza delas, que está ancorada no jeito antigo de fazer as coisas e no controle sobre a sociedade e a economia. Então foi uma escolha consciente dessas elites? Foi uma escolha. Pode não ter sido sempre dita assim com todas as letras, mas foi uma escolha consciente. Quando elas se viam diante da possibilidade de permitir mudanças que poderiam gerar mais riqueza para a nação inteira, mas que colocariam em risco o poder e os privilégios delas, elas escolheram bloquear essas mudanças. Preferiam a segurança que era relativa e a longo prazo ilusória do domínio que elas já tinham, mesmo que isso condenasse as nações delas à estagnação ou ao declínio, do que enfrentar os riscos que eram muito reais para elas, do crescimento econômico inclusivo e da mudança social. Recapitulando então nossa análise de hoje aqui no Destilando Livros, a gente viu como o Império Otomano barrou a prensa tipográfica e outras inovações por quase 300 anos, com medo da subversão, de perder o controle da elite religiosa e dos escribas. Analisamos como o absolutismo na Espanha, mesmo com acesso a uma riqueza colonial imensa, criou tanta insegurança jurídica e econômica que minou a confiança e impediu o desenvolvimento. A coroa chegou a dar calote nos credores. E observamos como os impérios Habsburgo e Russo foram ainda mais claros ao frear ativamente a indústria, as ferrovias, com medo das transformações sociais e políticas que isso ia causar. Em todos esses casos, o medo da destruição criativa por parte das elites no poder foi um bloqueio decisivo para a prosperidade. E isso, claro, leva a gente a pensar numa coisa que vai além da história desses impérios, né? Será que essa dinâmica básica, o medo de perder o controle que os poderes estabelecidos têm diante da inovação que mexe com tudo, será que isso ainda opera de um jeito importante hoje? Como é que governos, grandes empresas que dominam o mercado, outros grupos de interesse reagem a tecnologias como inteligência artificial, a movimentos por descentralização, ou mesmo as mudanças profundas que a gente precisa para enfrentar desafios globais como a crise climática? Será que o medo da destruição criativa ainda está moldando o nosso futuro? Talvez bloqueando caminhos para uma prosperidade maior, mais justa, mais sustentável? Fica aí a provocação para a gente pensar. No nosso próximo episódio aqui no Destilando Livros, a gente vai mudar o foco geográfico e analisar 2 exemplos bem diferentes de fracasso institucional na África, baseados nos estudos de por que as nações fracassam, Etiópia e Somália. Vamos ver como tanto um absolutismo extrativista que durou séculos, como na Etiópia, quanto a ausência quase total de um Estado centralizado, como na Somália, podem levar à pobreza e impedir o desenvolvimento. Vai ser uma análise fascinante sobre os diferentes jeitos de fracassar. Não perca! E mais uma vez, se você gostou desta análise e quer continuar explorando com a gente as origens da riqueza e da pobreza pelo mundo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal Destilando Livros e ativar as notificações. O apoio de todos é fundamental para a gente continuar trazendo esse conteúdo. Até a próxima!